Então a lição que fica é que quando você marca todos os inteiros na reta, todos os naturais na reta, ou seja, marcar, eu quero dizer o seguinte, faz corresponder a cada número natural um ponto da reta. Faz corresponder a cada número inteiro um ponto da reta. Faz corresponder a cada número racional um ponto da reta. Haverá pontos na reta que não correspondem a números racionais. Isto é, maneira grosseira de falar, descarregando os números racionais na reta, sobram pontos. A esses pontos correspondem o que nós chamamos de números irracionais. Irracionais. E aí eu chego e defino para você o conjunto dos números reais. Conjunto. Quem é então o conjunto dos números reais? A maneira que eu tenho de definir para você é assim, ó. Quem é R? R é o conjunto formado por cada X, tal que X é comprimento relativo aonde? Na reta numérica. Na reta numérica. Relativo. Por que relativo? Porque pode ser positivo ou negativo. Tá certo? Ou seja, cada ponto aqui, a cada ponto da reta, a cada ponto da reta, a cada ponto da reta, a cada ponto P da reta, a ele corresponderá um número real Y. Quem é esse Y? É a distância. Volta até a reta. Observe o seguinte. Se você daqui para cá, tá? Se você daqui para cá, tangenciando, quer dizer, formando um ângulo de 90 graus. Vou aproveitar esse desenho. Vou desenhar em preto para destacar. Você pegar, sai daqui. Formando um ângulo de 90 graus também, um ângulo reto. E marca um comprimento 1 aqui, uma hipotenusa de comprimento 1. Quem é esse comprimento daqui para cá? Esse comprimento Z, quem é? Z. Z, pelo teorema de Pitágoras, Z ao quadrado é o quê? É 1 ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, Z ao quadrado é... x ao quadrado é 2. Z ao quadrado vai ser 3. E também não há número racional cujo quadrado é 3. Ou seja, se você vem aqui e marca, né? Marca esse ponto, corresponde, né? Por um compasso, né? Tá aqui, você vem aqui e marca esse ponto na reta, tá bem? Isso aqui corresponde ao Z. Que não é um número que racional. De fato, há muito mais números irracionais do que números racionais. E aí você marca, por exemplo, o π é que é o resultado da razão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, isso é uma constante, é o que nós chamamos de π, é um número irracional. Tá? Ele não é racional.
Um comprimento que não é um valor, que é o comprimento da circunferência cujo diâmetro é igual a 1. A circunferência cujo diâmetro é 1, seu comprimento é π, é um número irracional. Mas isso para eu tenho que definir cardinalidade, tá? Para você entender isso estudar muitos mais números irracionais, você tem que definir cardinalidade. Você sabe o que é, mas dá para falar aí, você sabe o que é função correspondência biunívoca, né? Que é a função bijetiva. Eu consigo criar uma função bijetiva. Não pense que há muito mais inteiros do que números naturais. Não, a quantidade de naturais é a mesma quantidade de inteiros, vamos pensar assim. No sentido que é possível estabelecer uma relação, uma correspondência biunívoca dos naturais nos inteiros. Da seguinte forma, ó. Tá aqui os naturais, tá aqui os inteiros. E você faz a seguinte correspondência. Leva o n na metade de n, se n é par. Então, o 0 é elevado aonde? No 0. O 2 é elevado aonde? No 1. O 4 é elevado no 2. O 6 é elevado no 3. Então, essa correspondência leva os pares dos naturais nos naturais contidos em Z. E você leva n em menos n mais 1 sobre 2, se o n é ímpar. O 1 é elevado aonde? Menos 1. O 3 é elevado aonde? Menos 2. O 5 é elevado aonde? No menos 3. O 7 é elevado aonde? No menos 4. Então eu tenho assim uma correspondência biunívoca do conjunto dos naturais no conjunto dos inteiros. Cada natural está associado a um único inteiro por essa correspondência. E, reciprocamente, cada inteiro, por essa mesma correspondência, está associado a um único natural. Então, se há uma correspondência biunívoca, que é a essência da contagem, só que aqui é a quantidade infinita, você pode dizer que esses dois conjuntos têm a mesma quantidade. No caso, se diz que eles têm a mesma cardinalidade. Dois conjuntos têm a mesma cardinalidade quando há uma correspondência biunívoca entre os seus elementos, quando há uma função bijetiva, que é injetiva e sobrejetiva de um no outro. Ou seja, em essência, a quantidade de números aqui é a mesma quantidade de números aqui. De fato, essa correspondência que eu crio, eu consigo criar também dos naturais, sabe onde? Nos racionais. Existe uma função bijetiva dos naturais nos racionais. Aqui já é mais complicado provar. Mas é verdade, isso é um teorema, tá? Ou seja, a quantidade de naturais é a mesma quantidade de racionais, porque eles têm a mesma cardinalidade. Então não pense que você, apesar do conjunto dos números racionais ser denso, em cada parte da reta tem números racionais, tá? Dado um ponto tão próximo desse ponto quanto eu queira, há um número racional nele, quer dizer, o conjunto de números racionais é denso, não pense que o conjunto dos números racionais é muito maior que o conjunto dos números naturais. Não é. Em essência, os dois têm a mesma quantidade de números. Por isso
é nesse sentido que a reta, da reta você tira os racionais, o que sobra é muito maior. É muito maior. Tá? E esse conjunto aqui, a maneira, isso não é a maneira, isso é uma maneira simplória de eu definir o conjunto dos números reais, mas que serve aos meus propósitos no cálculo. Tá? Mas essa não é a definição formal mesmo. A definição formal existe mais matemática. Mas serve aos meus propósitos. Por quê? Porque quem é o conjunto R? É o conjunto formado por cada número que é um comprimento na reta numérica. Tá? Nem todo comprimento na reta numérica é um número racional. Tá vendo? Esse comprimento aqui, escolhi do 0 e 1, os pontos correspondem ao 0 e 1, há pontos na reta que não correspondem a números racionais. Então, quando eu associo a cada número racional um único ponto da reta, sobram pontos na reta. E a esses pontos estão associados números irracionais. Então, desde que eu defino o quê? O conjunto dos números reais, é uma pseudo-definição, tem muito mais matemática por trás disso. É o conjunto formado por cada x, tal que x é comprimento relativo na reta numérica. Relativo, que pode ser positivo e negativo. Então, cada ponto da reta, dessa forma, a cada ponto da reta está associado um número real, e cada número real está associado a um ponto da reta. Desde que a respondência seja feita, após eu escolher um ponto para ser o 0 e um ponto para ser o 1. Ou seja, desde que eu estabeleça uma unidade de medida na reta numérica. Tá certo? E aí, fecha isso aí. E engraçado, eu verei na próxima aula, é que você definindo, tá? Observem na próxima aula, é que você definir o conjunto dos números reais dessa forma, tá? Você consegue fazer todas as operações, tá? Via comprimento, via construção geométrica. Divisão, subtração, multiplicação, isso fica para a próxima aula. O que eu quero aproveitar na aula de hoje, reforçar com vocês o seguinte: eu finalizei a introdução às proposições, tá? As proposições, que tem o quê? Os operadores com proposições. Quais são os 3 operadores com proposições? Negação, conjunção e disjunção. É isso. É isso. Implicação é uma combinação disso, é uma composição disso. Equivalência também é uma composição disso, tá certo? E para mostrar a veracidade de uma proposição, vamos recapitular aqui. Se eu quero mostrar a veracidade de uma proposição, próxima aula nós voltaremos a isso aqui. Há 3 possibilidades. Qual é? A forma direta, você pega a proposição e demonstra direto, fácil, sem nada muito parecido que é mágico, né? Assim, uma prova direta, tá? Então você dá uma prova direta. Então tem vários teoremas assim. Você faz uma afirmação e dá uma prova direta. Como que é uma prova direta? Por exemplo, proposição: 6 é múltiplo de quê? De 2. Tá bem simples. Qual é a prova de que isso aqui é verdade? Primeiro, as proposições do cálculo, dada a brevíssima introdução à lógica, as proposições do cálculo são as proposições verdadeiras. Portanto, cada proposição enunciada aqui será uma proposição verdadeira.
E a veracidade será provada a partir de uma demonstração. Tá certo? E você tem vários argumentos de demonstração para mostrar que proposições são verdadeiras. Bem, as demonstrações elas são feitas a partir de proposições anteriormente demonstradas e ou definições dadas. Então aqui, quando eu quero colocar esta proposição que é simples por quê? Porque a sua prova é a partir da definição do que é um número A ser múltiplo de um número B. Quando é que um número é múltiplo de outro? Quando ele um número inteiro é múltiplo de outro inteiro. Quando ele é o produto desse outro número por outro número inteiro. Então a prova aqui, a prova disso, a demonstração, qual é? Qual é a prova? Qual é? 6 é 2 vezes 3, ou 3 vezes 2. Tá? É a prova. Tá aqui. Eu estou usando a definição. Tá? Tá? Então é uma prova direta. Tá aqui, é uma prova direta. Eu usei a definição, provei. Entendeu? Para você entender uma prova direta. Estou dando uma demonstração bem simples. Agora, quando você não consegue uma prova direta, isso aqui ficou simples, e você quer provar a veracidade de uma proposição e você não consegue dar uma prova direta, aí você tem um outro argumento. Qual era? Demonstração. Provar o quê? Mostrar a negação da proposição. Dar uma prova por absurdo. Porque você provar que uma proposição é verdadeira, se você não consegue dar uma prova direta, você pode dar uma demonstração por absurdo. Qual é? Qual é? É provar que não P implica A, que esta implicação é verdadeira, onde A é uma proposição sabidamente falsa. Tá certo? Olha, veja bem. Provar que uma implicação é verdadeira não é provar que os seus termos são verdadeiros. Não. É provar o quê? Que você não vai ter isso verdadeiro enquanto isso é falso. Provar uma implicação é provar que a tese, a veracidade da tese é consequência da veracidade da hipótese. Tá? Tá? Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui. Olha aqui, vou colocar aqui a seguinte proposição, para você entender uma vez por todas, ó. Olha uma proposição, ó. Proposição. 3 sobre 5 ao quadrado igual a 2 implica que 3 e 5 são pares. Se vocês entendem uma vez por todas. Esta implicação é verdadeira? É verdadeira. Esta implicação é verdadeira. Por quê? Observe. Tá? Isso é falso. E isso é falso. É verdadeiro. 3 sobre... Não, essa proposição é o quê? Verdadeira. Verdadeira. E porque eu sei que 3 sobre 5 ao quadrado não é 2. Agora, olha aqui, ó, olha outra proposição que é verdadeira.